Exportações de carne bovina do Brasil atingem, então, 248 mil toneladas em agosto, dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que eu vou repercutir agora com o Antônio Jorge Camardelli, que é presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. É importante a gente passar para frente as notícias boas, né? Fruto do trabalho incessante aí de uma cadeia produtiva cada vez mais sólida. Incessante dessa cadeia produtiva aí, melhor resultado então para o mês? Esse foi o maior agosto de todos os tempos, sendo que se nós levarmos a estatística do mês anterior, também foi o recorde em relação a volume, né? Mês passado nós mandamos, em números redondos, 270 mil toneladas de carne bovina para mais de 150 países. Tá certo, um resultado, como você falou, o melhor resultado aí para o mês. E seguindo a expectativa nessa até o fim do mês, dos próximos meses, melhor dizendo? A expectativa nossa, a gente acompanha junto com os nossos parceiros aí de governo, né? E posso até te colocar em primeira mão, apesar de são dados fidedignos, né? Mas eles podem ter alguma modificação ou outra. Mas a expectativa que a gente tem, considerando esses primeiros 8 dias de setembro, a gente exportou 39 mil toneladas já para a China, que se multiplicarmos por 4 vezes, né, nós vamos chegar a uma soma muito maior, e essa expectativa do que a gente chegou em relação especificamente à China no mês passado, que foi um pouco mais de 100 mil toneladas. Os Estados Unidos figura como o segundo maior importador, com 8.500 toneladas, e assim sucessivamente. Então, pela avaliação que a gente tem em relação ao controle semanal, seguramente vai ser um mês de sucesso, né? O dólar também tem amparado as nossas expectativas, então rumo, né? Se Deus quiser, a um recorde de final de ano, ultrapassando os 13 bilhões de dólares, como a gente conseguiu no ano de 2022, se não me falha a memória. Então, Antônio, já para a China, essas 39 mil toneladas, agora nesse semestre, nesse mês de setembro, 39 mil toneladas para a China, e a gente pode falar desses outros parceiros, você citou o segundo maior aí, os Estados Unidos, mas tem outros. Queria que você falasse também dos... a gente já tem muitos mercados aí, né? Mais de 150, mas Hong Kong aí, União Europeia, como é que eles estão nessa demanda aí pela carne brasileira? Na verdade, né, a gente tem mantido praticamente os mesmos quantitativos, né? Então, China, Estados Unidos, Chile, Filipinas também, bastante procurado, a Rússia, né, Egito, México, Emirados Árabes, Turquia, Hong Kong. Então, são vários países que têm mantido, né, por conta do processo como um todo, não é, Simone? Quando a gente fala processo como um todo, a gente pode citar que os contratos são perenes, as produções são de acordo com o que determina o protocolo dos países e sem nenhum tipo de surpresa no aspecto de qualidade sanitário, né? E também, por que não? A gente também exporta, só como um dado significativo, o Brasil hoje atende praticamente uma grande gama de países, independente da sua configuração. O Uruguai, que tem um rebanho pequeno, né, e que tem o privilégio de exportar para países que o Brasil ainda não consegue hoje, que é Japão, Coreia do Sul, né, Vietnã, o Uruguai importa bastante carne do Brasil para consumo interno, para poder exportar dele a um preço melhor. Então, o Brasil configura, né, o seu potencial nos mais diferentes pontos do mundo, né, inclusive de alguns vizinhos do Mercosul. E, Antônio, citando o Japão aí, como é que está essa expectativa em relação ao Japão aí nessa compra da carne brasileira? Olha, Simone, interessante a tua pergunta, porque o Brasil hoje, em números redondos, apesar da OIE,
né, que a antiga OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal, ela ratifica o Brasil com as melhores notas possíveis em relação a exigências sanitárias e em relação a zoonoses e ao Código de Animais Terrestres. Isso deveria ser o suficiente para que o Brasil não tivesse nenhum bloqueio, mas é o que não acontece hoje, né? Hoje, Coreia do Sul, que é o mercado de mais de 500 mil toneladas e um preço médio extremamente acessível de mais de $7. Japão, que é o mercado de 720 mil toneladas. Esses dois mercados são supridos por Estados Unidos e Austrália, que também, né, tem lá os seus percalços em relação a clima, ciclo produtivo, né? Por outro lado, também a Turquia, que é um grande monopólio que insiste em criar barreiras técnicas, barreiras comerciais travestidas de técnicas, né? E, por último, o Vietnã, com quem a gente já estabeleceu algumas trocas de documento, aí eu falo em relação ao governo, de sorte que nessa grade, as expectativas que a gente tem, andando um pouco ainda esse ano, o mercado japonês, por conta do ciclo estabelecido, né, de target, né, em relação à liberação do país, ou seja, o Brasil foi para lá, fez uma missão governamental, o ministro esteve presente, as secretarias de Internacional e a Secretaria de Defesa também estavam junto, a BIEC estava juntamente com eles. Na sequência, a gente fez convidou algumas pessoas influentes e formadores de opinião que estiveram conosco aqui no CIABS, visitaram propriedades, visitaram o governo, e a gente teve a oportunidade também de apresentar o coroamento do nosso processo, que é um churrasco, né? Então, eu acho que Japão, a expectativa é que ande bem ainda esse ano, né? Independente de liberar ou não, mas é um processo que, na expectativa que a gente está, a gente pode ter uma notícia boa o ano que vem. O Vietnã já avançou bastante, a gente tem algumas, aguardando respostas que o Ministério da Agricultura mandou para lá, ratificando as garantias em relação às demandas necessárias do país. E fica aí a Turquia, e também a Turquia e Coreia do Sul, a gente acredita que vai ser necessário a gente procurar o governo e, quem sabe, trabalhar numa linha de um contencioso, procurando a OMC para colocar esse pessoal, né, numa relação comercial que possa viabilizar a nossa competição. Jorge Camardelli, presidente da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Muito obrigada, viu, Antônio, pela tua participação e análise hoje aqui com a gente. Até uma próxima, viu? Uma boa tarde, bom início de semana. Um abraço, boa semana para todos. Muito obrigado.